Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Café e Estratégias, o podcast que une saúde, posicionamento, vendas e marketing com propósito. E o episódio de hoje está mais do que especial. E é para você, médica, médico, profissionais da saúde, que já sabem que o conhecimento técnico apenas não é o suficiente. Hoje nós trouxemos para você uma mega profissional que vai falar sobre a importância da imagem pessoal no seu trabalho. Toda semana nós trazemos aqui assuntos que vão ajudar você, profissional da saúde, a alavancar ainda mais a sua carreira. Então, se você ainda não segue o nosso canal, já ativa aí o sininho para os próximos episódios e já começa a nos seguir. Manda também para um colega. E olha, já te recomendo, hein? Papel e caneta na mão, porque os insights de hoje serão poderosos. Hoje eu quero até olhar aqui para falar para você sobre a convidada, né? Hoje ela vai te mostrar que imagem pessoal pode ser o elo entre o que faltava do seu conhecimento e o reconhecimento do seu paciente. E para isso, nós trouxemos nada menos do que Raquel Alencar, a consultora de imagem e especialista em posicionamento visual estratégico, que já ajudou diversos profissionais da saúde, médicas, médicos, inclusive a grande maioria, né, dos nossos clientes na consultoria Vencer são clientes da Raquel no posicionamento de imagem, e ela está aqui para ajudar você a se posicionar ainda melhor. Então me ajudem a receber aí Raquel Alencar. Até um brinde, né? Até um brinde. Muitas estratégias hoje. Porque hoje será um dia especial, estrategicamente, para os profissionais de saúde, né? Exatamente. Já que a gente tem esse repertório de profissionais de saúde que a gente trabalha de forma muito intencional para subir o ticket, né? Aumentar o ticket, como migrar do plano de saúde para o consultório particular de uma forma estratégica, comunicando imagem também. Raquel, nós sabemos que já existem várias pesquisas que mostram que a primeira impressão é assim é que fica, né? E que para profissionais da saúde, médicos, nutricionistas, psicólogos, que são o nosso público, que estão agora nos assistindo, a imagem é fundamental para que esse elo, de fato, seja coerente no cérebro desse paciente que está procurando por uma consulta de alto valor. Sim. A gente fala que alto valor é unir o seu conhecimento técnico com toda a experiência que você oferece para esse paciente. E aí ninguém melhor do que Raquel para falar sobre essa parte da estratégia da imagem. É verdade isso, Raquel, que em poucos segundos o nosso cérebro já faz esse reconhecimento facial? Como é que funciona? É verdade, sim, Dani. 7 segundos, os estudos mais recentes, estudos de Oxford, só precisam de 7 segundos para que alguém construa uma primeira percepção, uma primeira imagem sobre nós, quanto profissionais, né? E precisam, quando essa imagem não é bem construída nesses 7 primeiros segundos, precisam no mínimo 6 encontros ou 3 meses para reconstruir essa imagem. Então, é muito mais fácil ser assertivo no primeiro encontro, na primeira imagem, do que precisar reconstruir esse posicionamento, né? Reconstruir essa imagem, que é super possível, inclusive. Mas dá muito mais trabalho, tem muito mais esforço, né? Com certeza, Raquel. E é incrível, né? Até mesmo nas clientes que você atende em conjunto conosco, em parceria aí com a nossa consultoria e com a mentoria Vencer, o quanto faz a diferença, acho que até para nossa autoestima, né? Eu costumo dizer que a primeira coisa, a gente precisa trabalhar autoestima. Depois que a gente trabalha a autoestima, entende as dores do cliente, trabalha também com a neuropsicologia, né? Eu trabalho também com a morfopsicologia, que a gente chama, que é o estudo do rosto, através dos seus traços, formas, para a gente entender a personalidade.
E é só assim, de fato, usar estratégias e fazer intervenções na sua imagem. Porque a intenção não é ser um personagem, não é criar um personagem. O personagem não tá com nada. A intenção é, de fato, trazer a sua melhor versão. E assim, a gente tem vários ganhos, como a autoestima também é um dos fatores, né? Nossa, você falou algo agora perfeito. A gente vê por aí muitas pessoas, né, que nem elas mesmas se reconhecem. Até nós já tivemos várias vezes, né, esse relato de clientes. Porque às vezes você tem uma personalidade e a vestimenta te coloca com outra. É como se fosse uma armadura, de fato, né, Raquel? É como se fosse uma armadura, de fato, e a gente tem que entender até que ponto essa armadura faz parte da personalidade ou traz uma máscara, porque máscara ninguém sustenta. Não adianta a gente trazer o que o outro faz se aquilo não faz parte da nossa essência, se aquilo não faz parte de quem nós somos de fato, né? Sim. E também tem um outro lado. Será que o que nós somos de fato não está lá dentro, guardado em um lugarzinho? E aí a gente precisa externar isso, trazer isso à tona, né? Sim, e o legal é exatamente isso da sua consultoria, né? Que você deixa aflorar aquilo que a gente tem de melhor, né? A gente traz, né? Eu e minha equipe, seja eu, seja algum consultor da minha equipe, esse eu interno, esse eu escondido e traz na nossa melhor versão. Perfeito. Raquel. É claro que, às vezes, nós precisamos ser intencionais, né? Sim. Então, às vezes, uma assinatura de estilo ou outra, a gente precisa trazer, sim, de forma intencional. Às vezes, nem é tanto da personalidade daquela pessoa, mas a gente traz ali de forma pinceladas, de forma estratégica, mas muito leve, para que faça sentido de forma muito intencional. A consultoria de imagem, ela trabalha muito na intencionalidade. Sim. No mundo que a gente vive hoje de Instagram, que o Instagram é, sim, uma revista virtual, um catálogo virtual, né? Uhum. O que é que vai fazer a gente... Epa, peraí, essa pessoa tem alguma coisa aqui que tá me chamando a atenção que eu não sei o que é. Aquilo é a primeira impressão, é a que fica. Pois é, e tomara que essa primeira impressão que nós estejamos causando seja para atrair, não seja para atrair, não, né? Eu tenho certeza que será. A gente fala bastante sobre isso. Raquel, falando diretamente para o nosso público, porque eu sei que hoje nós temos aí nos assistindo várias médicas, várias nutricionistas, psicólogas e os homens também, né, que nos escutam. Sim. E a gente sabe que até um tempo atrás, esses profissionais, eles usavam muito a questão do jaleco, né? Era muito reconhecido o médico, o profissional da saúde, pelo uso do jaleco. Uhum. E hoje, inclusive, as nossas clientes, quase nenhuma mais usam jaleco. A não ser que seja, de fato, em um procedimento, né, que exija que tenha ali a higiene, que seja uma cirurgia ou algo do tipo, né? Isso. E como é que a gente faz a substituição desse jaleco por um traje, por uma roupa que faça com que a credibilidade dela continue sendo vista pelo paciente? Isso eu acho que é o grande desafio, né? Isso. Jaleco, hoje em dia, na verdade, nós usamos mais nas estratégias de profissionais da odontologia. Porque, de fato, eles estão ali manuseando e todos os dias tem intervenções mesmo, né? E mesmo assim, muitas estratégias para um primeiro atendimento, por exemplo, é começar sem o jaleco e só na hora do procedimento, na hora de fazer, né, ali o procedimento, é que coloca-se o jaleco, coloca-se a touca, para nós termos já uma primeira impressão super assertiva, né? Isso é uma construção, Dani, que é muito singular e muito individual, tá? É claro que dependendo da especialidade do médico, nós vamos ter algumas formas, alguns traços e algumas cores que nós precisamos ser intencionais e colocar mesmo, de fato, nessa construção de imagem, né? Vou lhe dar um exemplo. Sim. Dermatologistas e oncologistas. Sim. A oncologia é um tema mais pesado, né? Normalmente nós trabalhamos, sensível. É mais sensível, nós trabalhamos com cores mais escuras, não necessariamente precisa ser o preto. Sim. Pode ser o marrom, pode ser o verde escuro, pode ser o roxo. Mas
na maioria das vezes trabalhamos com cores mais escuras. Por quê? Porque precisa dessa credibilidade. As cores escuras, e o significado de cores escuras são todas as cores primárias, secundárias e terciárias que são misturadas com preto, né? Ela traz mais essa comunicação de credibilidade. Então, é uma especialidade extremamente delicada, mas não pode ser rígida demais. Então, eu trago escuro, mas eu trago com formas mais leves, com tecidos mais leves, com cabelo cacheado, por exemplo, com argolas, porque aí eu consigo trazer os dois universos, né? Já a dermatologia, por exemplo, a cor que a gente trabalha na dermatologia, que vem de beleza, que vem de estética, geralmente são cores mais claras. O rosa, o azul, porque traduz muito o universo feminino, e cores claras, o que é a denominação de cores claras, são todas as cores, primárias, secundárias e terciárias, misturadas com branco. Então, todas as cores claras, ela traz essa comunicação de leveza, de feminilidade, porém, também precisa ter credibilidade. Como é que a gente constrói isso? Com formas mais retas. Aí sim, no dress code, nós trazemos cores mais claras e formas mais retas. E assim é construído, né? Cada profissional liberal de saúde, ele tem a sua construção intencional para aquele universo. Sim, isso tudo é muito estudado, né? A gente que estuda aí a neurociência na parte de marketing, neurovendas, neuromarketing, e você que se aprofunda, né, no comportamento, a gente sabe o quanto isso faz sentido no dia a dia. E às vezes é uma mudança bem sutil que vai fazer toda a diferença na credibilidade, na atração desse paciente, né, Raquel? Exatamente, na credibilidade, como ser percebido por esse paciente, como eu faço uma comunicação de que a minha consulta, ela não vale R$200, e sim 700, 800, 1.500 reais, né? Como é que eu faço essa percepção? Então, tem todo o ambiente e também tem todo o dress code construído em cima disso. Com certeza. Você tocou num ponto super importante, que é realmente estar tudo alinhado com a precificação, né? Muitas vezes, um dos pilares que nós trabalhamos fortemente na consultoria é a precificação. E muitos dos profissionais, quando a gente começa essa construção, ele fica meio que reticente nessa mudança também do visual, da imagem dele, propriamente dita. Do layout, claro, do local que ele atende, do café que ele serve, né? De como ele oferta esse café, de como é esse tratamento, até mesmo na intenção da imagem pessoal dele. Sim. E isso tudo somado, não é porque eu uso uma roupa super intencional que vai funcionar somente por isso, né? Não. São várias estratégias que unidas vão fazer com que essa precificação realmente faça sentido no cérebro do seu paciente. São várias ferramentas, né? Eu costumo dizer que uma andorinha só não faz verão. Não adianta o médico ou o profissional liberal, o executor, né? O que está a nível operacional mesmo, fazer todo o seu script se uma recepcionista ou uma secretária, né, não tiver conivente com o profissional que está ofertando aquele serviço. For rude, por exemplo, com os pacientes, né, tem que ser tudo uma passada de bastão, vamos dizer assim. Com certeza. E o comportamento está bem dentro disso, né? Que precisa ter coerência também com relação ao comportamento. Não adianta essa secretária estar linda, maravilhosa, que foi até algo que a gente, né, teve aí a sua participação em um dos cursos, né? Uma edição do Secretary Experience, onde você ilustrou muito bem que eu posso estar linda, maravilhosa, mas a partir do momento que eu trato esse paciente, né? De forma rude, faltando com a empatia, eu coloquei toda essa construção. Abaixo, toda a construção foi abaixo. E até eu quero já te avisar, fica de olho até o final, que a Raquel trouxe aqui um presente para quem está nos escutando, né, Raquel? Trouxe um super presente. Já preparou, até o final. Fiquem até o final, que você vai saber como é que você acessa esse presente. Raquel, mas são muitas histórias que a gente já viveu juntas nessa consultoria. Sim. E até mesmo
mesmo no Secretária Experience. Sim. Eu queria que você contasse uma transformação que você fez em uma das nossas clientes, ou que não precise ser nossa cliente, que você percebeu de fato que aquela construção de imagem contribuiu para todo o trabalho, para todos os pilares que foram trabalhados, do posicionamento, de marketing, de vendas, da gestão da clínica, e que hoje você percebe essa diferença visivelmente, não só na autoestima, mas também no bolso desse profissional. Conta pra gente, tem alguém que você se lembra que foi algo marcante pra você? Teve um que foi muito marcante pra mim. Eu não sei se é porque foi logo no início. Sim. Eu tô há 4 anos, né, na consultoria de imagem. Eu migrei do mundo da moda. Eu era estilista sênior da Riachuelo, né? Trabalhava há 14 anos já na Riachuelo. Eu costumo dizer que alguém da nossa idade, da nossa geração, com certeza vestiu uma roupa minha. E eu tinha recém-migrado para a consultoria de imagem, foi 2022. E eu fiz uma consultoria completa em um homem. Ele era representante de medicamentos, os que os médicos recebem nos seus consultórios, né? Os representantes da indústria farmacêutica, exato. E ele veio, a dor dele era, eu não consigo aumentar as minhas vendas, é como se eu não causasse autoridade para os meus clientes. E ele trabalhava na área era na área cerebral, psiquiatria e neurologia. Isso, exatamente. Então, é uma área extremamente densa, né? E fizemos toda a estratégia de imagem dele. Acertamos as modelagens, acertamos relógio, principalmente, porque homem é relógio. O visagismo, né? Barba, corte de cabelo, tudo, tanto para a parte profissional como para a parte pessoal também. E trouxemos a estratégia de que ele precisava estar também nos mesmos lugares que o cliente dele estivesse tomando os mesmos vinhos, e ele precisava estar naquele universo também. Concluímos a consultoria. Sempre ele me dava alguns feedbacks, do tipo, eu entrei no consultório do doutor fulaninho de tal, antigamente, do jeito que eu entrava, ele não olhava nem pra mim, não levantava nem a cabeça. Do jeito que ele estava escrevendo, ele continuava escrevendo. Na primeira vez que eu entrei, Raquel, na mesma hora ele já fez assim, já levantou o olhar e começou a me tratar de uma forma completamente diferente. Então, ele sempre, as secretárias, né, as recepcionistas também já começaram a olhar, você tá diferente, eu não sei o que é, mas você tá diferente. Enfim, resumindo, depois de 3 meses, ele saiu acho que é propagandista júnior para propagandista pleno. Então, ele teve uma promoção. E foi assim, rápido. Sim. Então, ele me marcou muito. Fora todas sempre quando eu tô pensando, às vezes a gente pensa, né? Será que é o caminho certo mesmo? Continuo por aqui. A indústria da moda o tempo todo me manda... ai, meu Deus, fugiu a palavra. O tempo todo eles me mandam propostas de emprego para voltar para o mundo do varejo, né? Uma vez no varejo, sempre no varejo. E tem propostas que eu fico tentada mesmo, né? É incrível. Quando chega essas propostas, sempre chega o depoimento de alguém me agradecendo, né? A desse cliente foi uma só, mas assim, quase todos os dias chegam. Obrigado por ter mudado o meu capital visual. Obrigada. Antes de você, eu era não de você, mas antes do trabalho, né? Eu não me reconhecia mais. Eu vivia só a maternidade, porque também tem muito isso, né? Da história da maternidade. Eu vivia só a maternidade. Ou eu saí da universidade e não ligava para isso, porque isso era só, o meu universo era só estudando mesmo, e depois eu entendi que eu precisava, e você me ajudou nesse primeiro passo. Enfim, são vários depoimentos, mas o desse cliente me marcou.
E esses depoimentos é o que enche nosso coração É de o que alegria enche o nosso e coração. faz com que a gente Que a gente- continue é, mesmo nos desafios, né, Raquel? é saber qual é o nosso propósito, né? Com De vida certeza. mesmo. E essa cliente, né? Vamos pegar aqui as mulheres, porque eu sei Uhum. que elas sofrem mais com a mudança no corpo, principalmente na maternidade, né? No Pós-maternidade. pós-maternidade. Então, essa nutricionista, essa psicóloga, essa fisioterapeuta, essa médica que acabou de ter um filho e está voltando à sua rotina normal do consultório, dos seus atendimentos. Normalmente, como é mais fácil dela voltar para essas roupas? Porque a gente faz um investimento altíssimo, né? É. Em todo o traje, faz a coloração pessoal, que também faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É o primeiro passo, né? A coloração é sempre o primeiro passo. E aí eu tenho até uma dúvida. Essa coloração, ela muda, Raquel, ou ela é eterna? Eu vou levar essa paleta para sempre. Você Como vai levar a paleta para sempre. O seu tom e o seu tom e o seu subtom de pele, ele jamais vai mudar. Vai ser sempre nós já fazemos a partir dos 7 anos de idade, né? Entre 7 e 9 o tom de pele já não muda mais. Então, você vai usar sempre a mesma paleta. No meu caso, eu tô aí na primavera. Uma vez primavera, sempre primavera. Uhum. E aí, nessa questão da maternidade, o que vai mudar, então, é a estratégia dos cortes que essa mulher vai usar. As cores, ela pode continuar utilizando as mesmas. As cores, ela pode continuar usando as mesmas, exatamente. O que geralmente eu ouço, eu amadureci. Né? Eu deixei de ser farmete, de usar muita estampa, e eu não consigo mais usar isso, eu não me encontro mais nas modelagens, principalmente. Sim. Então, tem que ser muito estudado. Na maioria das vezes, nós conseguimos, sim, aproveitar 50%, 60% do guarda-roupa dessa cliente, e aí, no primeiro momento, trazemos acessórios, lenços, bolsas, anéis, brincos, pulseiras, né? E algumas peças neutras. E depois o corpo já voltou ao normal, ou não vai ter mais tanta mudança assim. Então, aí a gente faz um investimento mais robusto. Uhum. Nós temos, Dani, os nossos setênios. Já ouviu falar nos setênios? Já, sim, com certeza. Eu tô passando por um deles. Nós temos os nossos setênios. De 0 a 7 anos, a primeira infância, dos 7 aos 14, segunda infância, depois vem a adolescência, a fase adulta. E as necessidades de mudança, elas geralmente vêm nos setênios. Uhum. Mas, às vezes, vem também, não está no seu setênio, mas tem uma mudança drástica de vida, como uma promoção, o corpo, a maternidade, uma transição de carreira, por exemplo. Então, nós sentimos essa necessidade de autoconhecimento, principalmente, e investimento na imagem. Sim. A maternidade é um divisor de águas, realmente, né? Você não se reconhece mais. Você passa 1 ano, 2 anos ali sendo mãe, dedicada à maternidade, e quando volta e não me reconheço, o que foi que mudou, preciso de ajuda. Uhum. Mas, o que eu poderia dizer para quem está voltando dessa fase de maternidade, né? Invista. Primeiro, tente entender o seu corpo para trazer as melhores modelagens, né? Uhum. A cartela de cor é super necessária. E em que investir primeiro? Nos neutros e nas cores universais dentro da sua cartela. Então, um guarda-roupa mais clean, um guarda-roupa mais neutro e trazendo acessórios em cor, bolsa, sapato, cinto, lenços, já dá todo um diferencial. A gente percebe o quanto a bolsa, o relógio, esses acessórios, o sapato, muda completamente o visual, né? E às vezes até a terceira peça, né, Raquel? A terceira peça também. Se você fosse agora dar uma dica estratégica para uma mulher que vai fazer aí investimentos iniciais, porque a gente sabe que não tem só isso pra gente investir, né? Não. Tem muita coisa que a mulher precisa, né? Uhum. É a maquiagem, é um corte de cabelo, Sim. é a imagem pessoal, é um curso,
curso, é uma mentoria, são muitos investimentos. Mas comecei agora a me preocupar com o meu capital visual. Porque, pessoal, é muito importante isso. Além do capital intelectual, nós precisamos investir no capital visual e também no capital relacional. E o mais engraçado é que o visual, ele puxa o relacional. Porque as pessoas se relacionam com similares, né? Quem chama mais a sua atenção são aquelas pessoas que também se preocupam com o que você se preocupa. Então, se você esteticamente, seu cérebro reconhece que você está bem, a chance de você atrair outras pessoas que também estão bem visualmente, que estão bem até mentalmente, né? É bem maior. É bem maior. Então, se eu fosse hoje começar a investir, por onde você me indicaria? Na roupa ou nos acessórios? Na bolsa, no sapato? Qual seria o primeiro? Nos acessórios, sem dúvida. É a forma mais barata, vamos dizer assim, né? De começar, né? O investimento é bem menor. E o rosto, na verdade, o rosto, ele é o primeiro contato. Sim. Principalmente para profissionais liberais que estão por trás, no consultório, por trás da mesa. O rosto é o primeiro... É a primeira impressão de fato. Então, um cabelo bem cortado, bem cuidado. A mínima maquiagem possível, até porque nós estamos vivendo nessa era, graças a Deus, da naturalidade do clean, né? Então, um protetor solar, uma base clean, rímel, blush, batom. E quem gosta um pouco de iluminador, não precisa mais de nada. Um cabelo sempre bem arrumado. E quando eu falo bem arrumado, não necessariamente precisa ser bem escovado. Pode ser preso em coque também, né? Hoje a gente tem muitos artifícios. O TikTok é maravilhoso. A gente pensa que é só dancinha, mas não é. É maravilhoso para pesquisar automaquiagem, clean, para pesquisar formas de prender cabelo, para as cacheadas, formas de finalizar o cabelo também, de produtos anti-freeze. Então, sempre por peça, se for roupa, mas eu ainda preciso comprar, porque a roupa não dá mais em mim, tá apertada e tal. Então, os neutros e começar pelos acessórios, sempre. E a bolsa, qual é a dica daquela bolsa que vai para qualquer lugar? Porque a mulher, meu marido fala que a gente tem... como se fosse uma centopeia, né? Quanto mais sapato a gente tem, mais a gente quer ter. E bolsa hoje começou a acompanhar o sapato, né? Você compra um sapato, já quer comprar uma bolsa. Qual seria aquela bolsa investimento que você sabe que ela vai... Porque eu sou daquelas, Raquel, que gosta de aproveitar por muito tempo as minhas coisas. Eu também. Eu uso muito. Eu repito, não tenho problema nenhum de repetir também. Não tenho problema de repetir roupas. Inclusive, eu prefiro roupas que tenham cortes e cores mais clássicas, porque eu sei que eu vou usar muito tempo aquilo ali, né? Vou combinar com outras coisas. E bolsas também eu gosto bastante, até porque você tirar e colocar tudo que a gente carrega no dia a dia para outras bolsas é uma dificuldade, né? Então, qual seria a bolsa ideal para essa mulher que você sabe aí que trabalha na saúde, que vai carregar, normalmente a gente tem a necessaire, tem a escova de dentes, tem ali o bloquinho. Qual o estilo da bolsa que você acha que é adequado para a gente iniciar esse investimento? Então, estilo, ele precisa ser de acordo com o seu estilo, né? Sim, a bolsa acompanha, né? A bolsa acompanha o estilo, do mesmo jeito que acompanha o dress code de roupas também, né? Então, o estilo é difícil eu dizer, sem fazer um estudo. Isso. Mas eu vou dar uma orientação, eu não gosto dessa palavra dica. Eu vou dar uma orientação. Comece por uma bolsa em couro, de boa qualidade, e nas cores neutras, os beges e os nudes. Porque quem pensa que preto combina com tudo, não combina com tudo. Ele grita, né? Ele grita, ele pesa, na verdade, né? Tanto sapato quanto bolsa. Então, cores neutras conseguem passear melhor entre todo o seu guarda-roupa, né? Sejam peças estampadas ou peças lisas. O neutro, ele é muito bom para fazer esse link
entre uma cor e outra, por exemplo, uma calça de uma cor e uma parte de cima de outra cor, ou um vestido todo estampado. Como é que eu faço essa transição para a bolsa? Os neutros e os nudes. Então, qualidade, realmente em couro, tá? E não um couro vegetal, mas um couro original mesmo. Desculpe, não... um couro vegetal, né? Que é esse PU que a gente chama. Não os couros sintéticos, mas um couro, de fato, de origem animal, estruturado. E a cor neutra e nude. Ou neutra ou nude. E sempre de tamanho médio, porque bolsa pequena não faz sentido. E bolsa muito grande, pode ser que a sua estrutura corporal seja muito pequena. E então, uma bolsa muito grande vai ficar desproporcional. Então, o tamanho médio, a gente não erra, de jeito nenhum. É muito detalhe. É muito detalhe. Porque essa questão do tamanho da bolsa nunca tinha passado pela minha cabeça. E realmente, às vezes, a gente vê uma pessoa que nem é tão alta, não tem aquela estrutura, mas a bolsa parece que é maior que a pessoa. É como se ela tivesse com uma mala, né? A não ser que faça o estilo dela, seja um estilo mais disruptivo mesmo. Sim. Aí fica ok. Mas uma pessoa, por exemplo, eu não sou pequena, eu sou grande, né? Tanto de altura como de volume. Então, uma bolsa pequena demais, ela se perde. Não faz sentido pra mim também. Então, precisa ser... a morfologia corporal precisa ser estudada pra gente definir tamanho de bolsa também. Ah, que legal. Agora, assim, nós mulheres temos 1000 artifícios, né? Pra deixar a gente mais bonita, mais atraente, mais chamativa. Mas e o homem? O homem é mais E o afiador. médico e o fisioterapeuta? Eu tenho alguns clientes fisioterapeutas que até me falaram, quando você estiver com a Raquel, pergunta pra ela como é que eu faço nesse clima do nosso estado. Nós estamos aqui em Natal. Você que está em outros estados que faz um friozinho, que tem aquele clima mais ameno. Mas aqui hoje deve estar fazendo mais ou menos uns 40 graus, né, Raquel? Tá quente hoje, porque aqui eu vim de blazer porque tá um ambiente controlado, mas... E esse fisioterapeuta, que normalmente ele atende, né, a domicílio, a maioria são fisioterapeutas que empreendem na área da fisioterapia, o nutricionista também. Nós temos muito esse estilo de cliente, né? Esse perfil de cliente empreendedor e empresário que é você. Para esse homem, qual o adereço que o homem poderia utilizar ou na vestimenta dele? O que é que faz ele mostrar que ele se preocupa com o capital visual? Em primeiro lugar, o homem precisa, sim, investir em um bom pacote de barbearia, tá? Sim. Para toda semana, ou no máximo de 10 em 10 dias, se usar barba, estar com a barba em dia e o cabelo bem cortado. Higiene pessoal para o homem é a primeira coisa que que nós percebemos. Sim. Então, retocar cheiro, retocar o perfume, né? Dentro do carro, antes do próximo cliente. Unhas bem feitas, limpas, no caso, né? E o homem, principalmente para quem mora aqui no Nordeste, a orientação é sempre tecidos de fibras naturais. Calça. Pode ser até uma calça em alfaiataria, mas que seja 100% algodão. Camisas em algodão, linho, amassa demais. É inviável para o dia a dia, é mais para consultório mesmo ou para final de semana. Mas tem um fio de camiseta que a gente chama algodão pima ou algodão egípcio, que tem um toque maravilhoso. Ele tem um custo um pouquinho mais alto, mas vale a pena, porque ele não deforma nas lavagens de jeito nenhum. Então, eu traria um monocromático, isso é uma cor só, cinza, marrom, bege, preto não, porque já retém o calor, né? Sim. Mas um look monocromático de uma calça em alfaiataria de boa qualidade, em algodão e as t-shirts na modelagem correta ou até camisas polo também, mas sempre em algodão pima ou algodão egípcio, se puder. Sim, então já foi uma excelente estratégia aí para os homens. A Kelly, você estava falando e passou aqui pela minha cabeça, porque hoje a gente sabe da biografia de grandes homens aí das empresas, né? Os executivos, os grandes empresários e até líderes. E muito se fala daqueles como Bill Gates, como foi Steve Jobs,
que usam sempre a mesma cor, né? Sempre ali as camisetas, as t-shirts da mesma cor, as camisas da mesma cor. Você acha que isso é uma estratégia de imagem também, usar sempre a mesma cor? Eu até, um tempo atrás, fiquei nessa de, então quer dizer que porque minhas cores, né? Minha identidade visual é roxa, eu só posso sair de roxo. Como é que funciona isso? Conta aí pra gente. Então, nós, consultores estratégistas de imagem, a gente já estudou, nós já estudamos essas personalidades, sim, né? E em todos eles de cara não foram para camiseta preta, não adotaram uma cor só. Eles passaram por toda uma construção até chegar nesse momento. E qual é a intenção de adquirir, né, ou tomar para si só aquela vestimenta, só aquele dress code e não diversificar? Porque eles são empresários de alto padrão, assim. Sim. Então, eles não têm... É como se dissesse, eu não vou pensar nisso. Não tenho tempo Eu não tenho tempo para isso. Agora, se engana que quem pensa que é uma camisetinha qualquer, né? Claro que não. O do Mark, ele até mudou agora a estratégia de imagem dele, né? O dono da Meta. Ele mudou completamente a estratégia. Ele tá muito mais leve, trazendo cores claras, cabelo cacheado. Mas a camiseta que ele usava quando ele tinha essa estratégia, cada camiseta dele custava $3.000. Então, Só não isso, é assim, só isso, Então, é muito mais para não ter que pensar em muita coisa, não ter que perder tempo com isso. Então, eles fazem essa estratégia, mas claro que o tecido de extrema alta qualidade, né? Até para deixar o corpo respirar, não deformar e não passar aquela comunicação desgastada, né? De tecido desgastado ou tecido de má qualidade. Mas todos eles, pode ter certeza que passaram por toda a parte de estratégia e de comunicação. O Steve Jobs, por exemplo, eu li a biografia dele, né? E tem fotos dele de terno no começo, quando ele ia vender, né? A ideia dele e tal. Então, ele passou por toda uma estratégia até chegar a ser aquela referência. Então, se a gente puder resumir, a coerência é o que vai realmente ditar essa regrinha para que a gente escolha qual vai ser a vestimenta, qual vai ser o acessório, se eu vou ou não trocar de cores. É a coerência com a imagem que eu desejo transmitir. E o posicionamento tão falado hoje, nessa palavra posicionamento, que muitos acham que se resume a colocar lá uma postagem no Instagram e eu estou posicionado. Na verdade, é uma construção da imagem que as pessoas vão ter antes mesmo de você abrir a boca, em qualquer lugar que você esteja ou não, né? É o que você representa para o mundo, né? Então, essa construção do seu posicionamento, ela vem exatamente de toda essa estratégia que a gente está falando aqui. Não é isso, Raquel? Isso. Eu e todas as consultoras de imagem, consultores, nós cuidamos da comunicação não verbal do cliente. E essa comunicação não verbal, ela é feita de forma estratégica, pelo menos por mim. Com essência e de forma estratégica. Intencional mesmo para o meu objetivo ali na frente. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar de ser o número 1 aqui. Então, o que eu preciso fazer? E a comunicação não verbal, ela é uma dessas estratégias, né? Eu preciso acordar cedo todos os dias, eu preciso treinar todos os dias, eu preciso perder peso todos os dias, mas eu preciso estar apresentável todos os dias. Eu preciso de uma comunicação não verbal, intencional, magnética e assertiva. É essa construção que a gente faz, né? É essa construção que a gente realmente faz. Aí tem os upgrades, uma boa oratória, né? Um grupo de network, que é o nosso capital relacional, exatamente. E existem os outros capitais também, né? Claro, e a gente até deixa como dica o Conecta. Se você ainda não está na comunidade, corre, porque inclusive a surpresa está chegando, né? Raquel preparou aí pra gente. Tudo isso que você falou, Raquel, eu vejo na prática, porque os nossos clientes são clientes em comum e a gente vê o quanto isso faz a diferença no consultório, na atração do paciente, na credibilidade para a fidelização do paciente, porque não é só colocar
preço, é questão de vender valor. E aí eu até faço uma analogia que quando a gente começa a namorar, você sempre se apresenta da melhor forma para aquela pessoa, né? Sim, Você se preocupa, né? Em receber aquela pessoa, em encontrar aquela pessoa com a sua melhor versão, né? E o cliente, o paciente, ele espera isso de você. Então, quando ele marca lá uma consulta com você, ele marca um protocolo com você, ele espera que você esteja preparada para recebê-lo da melhor forma, na sua melhor versão. Então, não faz sentido, não tem coerência você querer vender um alto valor de consulta, de tratamento e se mostrar uma comunicação não verbal que falha, né? Falha, que deixa a desejar. Exato. Isso. E aí é tão engraçado porque às vezes a gente se prepara todos os dias para as reuniões, para atender, mas aquele dia que você não se preocupou de jeito nenhum é o dia que você encontra alguém que poderia ser seu cliente. Dani, eu acho que na consultoria você deve ouvir demais. Dani, eu não sei porquê aquele outro profissional que tem muito menos tempo de experiência do que eu, que estudou muito menos, eu tenho muito mais repertório do que ele, eu sou melhor do que aquele. Por que ele está vendendo mais? Por que ele está se destacando mais? Porque ele está com uma estratégia de comunicação não verbal extremamente assertiva. Porque essa comunicação não verbal, como você já falou, ela fala antes mesmo de eu me pronunciar em palavras, né? Porque a atração de pacientes, e isso independente da área da saúde, ela funciona exatamente com todas essas estratégias de vendas. Porque é uma venda, você é uma marca. Nós estamos falando aqui da criação de uma marca, que é você. Que é o branding, né? Isso, é o branding da sua marca. Você é sua marca. Então, se você se apresenta, eu não tive ainda a oportunidade de fazer seu tratamento. Por mais que você tenha aí as melhores residências, a melhor formação, eu só vou saber quando você começar a cuidar de mim. Mas para que eu possa escolher você para cuidar de mim, meu cérebro precisa entender que de fato você é o melhor e que se conecta comigo. E essa conexão, ela tá muito na linguagem. Muito na linguagem não nós verbal. Nós temos uma parte do cérebro que se chama amígdalas cerebrais. Ela fica no córtex frontal e ela é responsável por emanar situações de perigo e situações de conforto. Então, quando um dress code, ele não, a comunicação visual, né? Um dress code, ele não está assertivo, ele não está intencional, então a minha amígdala vai ficar situação de perigo. Quando essa comunicação não verbal está toda redondinha, a minha amígdala vai dizer situação de conforto. Então, é por aqui que eu vou. É muito importante isso, né, Raquel? É bem importante. Por isso a gente admira tanto o seu trabalho, inclusive no Secretária Experience. Tem diversos relatos, né, das meninas que fazem o curso e que saem transformadas porque também cuidam do capital visual. Dá aquele up, né? Nós falamos sobre imagem pessoal como um todo, né? Falamos sobre a comunicação não verbal, que foi o que a gente tocou muito aqui, sobre capital visual, de onde é que vem tudo isso, né? Cientificamente, de onde é que vem tudo isso? Então, elas começam a entender e começam a... Faz sentido, né? E aquela dinâmica que eu fiz, né? Foi foi de forma pedagógica mesmo, né? Eu entrei toda desarrumada e fui me arrumando no decorrer. E até viralizou esse vídeo, inclusive. Foi lá no secretário. Pode olhar no secretário. Tá lá no Instagram. Né? Então, é muito bacana essa parte didática, porque você realmente aquela dali era uma sensação de perigo, né? Eu tava emanando, isso daqui eu não vou contratar de jeito nenhum, pode ser R$100. Essa daqui não. Quando eu me transformei, né? Tenho credibilidade, né? E aí são estratégias mesmo. E são gatilhos, né? A gente consegue despertar no outro. E aí, Raquel, até falando sobre isso, nós estamos aqui com várias, né?
vários profissionais da saúde nos escutando, e a gente sabe que a porta de entrada também da construção da marca dele é a secretária, né? É um ponto que ele precisa sim investir, porque muitas vezes a gente escuta que eles estão investindo em uma nova pós, em inovação, né? Com máquinas maravilhosas que vão melhorar o tratamento do paciente, mas o primeiro oi da secretária destrói toda essa credibilidade. Ou até mesmo ela nem conseguiu falar o oi, eu tô ali de frente para a secretária e o que ela me mostrou na imagem pessoal dela é totalmente contrário daquilo que eu imaginei. Até né? na postura, Dani. Exato. Imagine você chegar no consultório e tá uma... Oi, né? É como quando você chega no consultório, está outra. E tudo isso faz parte do tão falado encantamento, que a gente sabe que de fato fideliza, né? É por isso que do namoro evolui para o casamento, porque você fidelizou através de todo esse encantamento, né? Conquistou com encantamento, e no paciente não é diferente. E pensando exatamente nisso, nós construímos, e esse é o presente que a gente quer contar para vocês, nós construímos um e-book que é um guia prático para transformar o seu atendimento em um acolhimento encantador. Desde o primeiro passinho lá do seu oi no direct para um futuro paciente, ou no atendimento da sua secretária, no dia a dia, é um guia muito prático, com estratégias, e a Raquel preparou um presente para você nesse primeiro momento. Conta um pouquinho para quem ficou com a gente até agora, Raquel. Nesse e-book, nós temos a parte da estratégia de imagem também, tá? E falamos sobre aqui nós demos pinceladas, né? No e-book ele tá um pouquinho mais aprofundado. Claro que não é um individualizado, né? Que aí tem estratégias mais assertivas e individualizadas para cada um. Mas a gente fala sobre o capital visual, nós falamos sobre cores, nós falamos sobre sapatos, bolsas, maquiagem, até o cílio postiço a gente tá falando, né? Unhas. Então, toda essa construção para sua linha de frente, porque a secretária é a sua linha de frente mesmo, né? Imagina numa guerra, é aquela linha de frente, de batalha mesmo. Então, para deixar esse capital visual todo redondinho para elas. O dela e o seu, viu, doutor? O seu, Então, esse presente, esse guia já está disponível no meu Instagram, no da Raquel, no da Gabriela também, que é a nossa parceira, que cuida das redes sociais dos nossos clientes. Então, nesse primeiro momento de lançamento, nós colocamos esse presente para você. Então, já entra lá no link da bio, Daniela Ismael Trainer, tem lá o e-book, um guia prático para você olhar não só o capital visual, mas tudo aquilo que a gente falou aqui dessa construção, né? Da comunicação da sua clínica, da sua marca com o seu paciente. Então, é um presente aí para vocês. Olhem lá, né, Raquel? Vamos fazer esse convite para vocês. Bom, exatamente. Então, eu deixo aqui o convite para ajustar um pouco mais a sua clínica, né? Para trazer essa experiência para a sua clínica. Clica lá no Instagram da Dani, que vai estar o e-book disponível. Disponível já com esse over delivery da Raquel. Com esse over delivery, exatamente. Né? E aí, gente, pra gente encerrar, eu queria que Raquel deixasse aí uma mensagem para essas pessoas que a partir desse episódio que você vai colocar aqui, já coloca aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve sobre essa aula de capital visual, de imagem pessoal que nós tivemos hoje com a Raquel. Coloca aqui pra gente saber. Raquel vai adorar ver aí seu comentário. Eu adoro, eu adoro receber críticas, seja com a educação, obviamente, né? Mas seja elas positivas ou negativas, ou do que precisa ser ajustado. Por favor, deixem comentários. Isso. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para esse profissional da saúde que já tem a vida tão corrida, que a gente sabe que tem 1000 preocupações, inclusive em cuidar do outro. Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas hoje começarem a se cuidar, Raquel? A mensagem que eu deixo é: para cuidar de alguém, você precisa estar bem. E a construção de imagem, a autoestima, o resgate dessa autoestima faz parte de você estar bem para cuidar do outro. Então, invista primeiramente em você, para poder
conseguir cuidar do outro com maestria, fazer a sua entrega de forma redonda, né? Com excelência. É isso Com que eu queria dizer. excelência, com carinho, né? Com carinho, Cuidar de exatamente. você não é luxo, é de fato necessidade e é realmente cuidar da sua marca. Você é uma marca, o seu consultório é uma empresa e essa marca precisa ser cuidada. Capital visual faz sim a diferença. E lembrando que encantamento fideliza. Encantamento. Então, já esperamos vocês fazer até um brinde, porque esse episódio está cheio de estratégia. Tá. Esperamos vocês nos próximos episódios. Já coloca aqui no sininho. Toda semana nós temos aqui um vídeo para você falando sobre assuntos que fazem sentido para que todos vocês profissionais da saúde alcancem mais um degrau da sua profissão. Então, agradecemos muito a sua presença até aqui conosco. Deixe seus comentários e até o próximo. Bora vencer!